Glória a Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Aleluia. Boa noite, meus queridos. Boa noite para cada um de vocês que estão em casa, que estão esperando do Senhor uma resposta. Eu sou a pastora Gleice Cândida, de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu quero trazer uma palavra do Senhor para você nesse momento. E você que pode, pegue na sua mão a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a vida de um homem de Deus que foi um homem muito corajoso, muito fiel a Deus e foi um grande vitorioso por causa da fé que ele tinha em Deus, por causa da confiança que ele tinha no Senhor Jesus. Amém? Ele confiava no Deus de Israel, ele confiava no Deus que podia fazer o impossível por ele, por causa dessa fé, por causa dessa confiança que ele tinha. Ele foi um homem muito vitorioso. Amém? Você que pode, pegue na sua mão a sua Bíblia e abra no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel na cova dos leões. Amém? Deixa eu baixar um pouquinho, que eu acho que está um pouco alto isso. Amém. Daniel na cova dos leões. Se você não tem como pegar a sua Bíblia para acompanhar comigo, é só prestar bastante atenção nessa leitura. Daniel na cova dos leões. Daniel 6, do versículo 1 em diante, diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Sátrapas é ministros, bem, trazendo para a linguagem de hoje, ministros, viu? E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os ministros tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, se destacou tanto, entre os ministros, que por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então, Daniel ele se destacou tanto no que o rei colocou ele para fazer, que o rei já até pensava em dar um cargo ainda maior para ele, um cargo com ainda mais autoridade. Versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas, os ministros, procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais
jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Vou dar uma paradinha por aqui. A palavra de Deus nos conta da história de um homem que ele foi um homem muito fiel a Deus. Ele era um homem justo, fiel nas suas coisas, muito certo, muito correto com suas coisas, com suas atitudes, que o rei colocou ele como um ministro. Mas além de Daniel, tinha outros ministros para governar onde o rei ordenara. Mas Daniel, ele se saiu tão bem no que ele estava fazendo, ele se saiu tão perfeitamente bem, ele fazia tudo correto, tudo certinho, ele era uma pessoa muito honesta, e isso, aquelas pessoas que trabalhavam com ele, começou a invejar ele, começou a invejá-lo, começou a ter ciúmes, começou a querer, puxar o tapete de Daniel. Era bem isso, trazendo para a nossa linguagem de hoje. Eram pessoas invejosas que não conseguiam fazer com tanta perfeição, com tanta qualidade, o que o rei mandou eles fazer, como Daniel fazia. E como eles não conseguiam, eles ficaram com inveja e começou a querer derrubar Daniel. Começou a querer procurar erros em algo perfeito, vamos dizer assim. Começaram a querer achar algo que ele fizesse de errado para ir lá e delatá-lo ao rei. Pois bem, vamos continuar a leitura. Cada parte que eu for lendo, eu vou ir explicando você, para você poder entender aonde eu quero chegar e o que Deus pode fazer por você, assim como ele fez por Daniel, o que Deus tem para a sua vida. Amém? Presta atenção. Versículo 6. E assim, os supervisores e os ministros, de comum acordo, foram falar com o rei e disseram: ó rei Dário, olha a falsidade, ó. Isso nem é como hoje em dia, né? Isso nem acontece, nem existe gente falsa. Ó rei Dário, vive o Senhor para sempre. Versículo 7. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governantes concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Deixa eu falar para você. Aqueles homens, aqueles invejosos, queriam achar algo para desestabilizar Daniel. Queria achar algo para que o rei tirasse Daniel daquela posição que ele havia colocado. Mas só que eles não conseguiam achar defeito em Daniel, porque ele era muito correto, muito justo, muito certo com as coisas dele. Mas só tem que Daniel, ele era um homem adorador. E no palácio, no quarto dele,
ele orava a Deus 3 vezes por dia. A Bíblia nos fala que Daniel, ele orava a Deus 3 vezes por dia. E quando ele orava, ele abria janelas do quarto dele, de modo que as pessoas que passavam por ali viam Daniel adorar a Deus. Então, aquelas pessoas que queriam derrubar Daniel, pensaram assim, bom, já que nós não achamos defeito, vamos falar com o rei para emitir um decreto de forma que em 30 dias ninguém pode adorar outro Deus que não seja o próprio rei. E aí ia mexer com Daniel, né? Ia mexer com Daniel, porque Daniel ele não adorava o rei como Deus. Ele adorava o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Amém? Continuando no versículo 9. E o rei Dário assinou o decreto. Aqueles homens maquinaram tudo isso e conseguiram fazer com que o rei Dário, assinasse esse decreto. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Então, olha para você ver que interessante a atitude de Daniel. Quando ele soube que aquele decreto havia sido, havia sido formalizado, Daniel, tipo assim, eu vou orar a Deus. Por quê? Porque ele confiava em Deus. A fé dele estava no Senhor, que fez os céus e a terra, e que ele sabia que podia vir o que viesse, podia acontecer o que acontecesse. Deus não iria abandonar. Então aqueles homens viram Daniel orando e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Chegaram perto do rei e falaram: tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? Então eles perguntaram: ai rei, o senhor não publicou um decreto que ninguém podia adorar outro Deus? Que era só o Senhor que nós devíamos adorar? Que não podia adorar nenhum outro Deus? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então, eles conseguiram fazer com que o rei assinasse um decreto que não podia ser revogado. Não podia voltar atrás. Olha para você ver que trem do diabo mesmo. Isso são coisas que, às vezes, inimigos tentam nos derrubar, tentam nos destruir com palavras, tentam nos destruir com falsas amizades, tentam nos destruir com maquinações, com conversas, com conversa fiada, E se você não tiver uma estrutura espiritual, se você não estiver com vida com Deus, eles acabam atingindo você. O inimigo, se você der brecha para o inimigo, ele acaba destruindo a sua vida. Olha que interessante. Então disseram ao rei:
eles falando, né, para o rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Olha para você ver, eu chego a arrepiar quando eu leio essa história de Daniel. O que aconteceu? Aqueles homens que queriam destruir Daniel contaram para o rei que Daniel não estava nem aí, como no dizer deles, né? Não estava nem aí para o rei, que não obedeceu ao rei e que estava adorando o Deus dele, que não veio adorar o rei, que veio adorar o Deus dele. Mas o rei, ele tinha o Daniel no coração dele, ele amava muito Daniel, ele confiava muito em Daniel, tanto que ele o nomeou como ministro. Tamanha era a confiança e o amor que ele tinha por Daniel. Então, o rei, ele tentou de todas as formas ajudá-lo. O rei tentou de todas as formas tirá-lo daquela cilada, porque ele veio entender que aquilo era uma cilada para Daniel. Mas como o decreto do rei era algo que não podia ser revogado, de todas as formas que ele tentou ajudar, ele não conseguiu. Olha só. O rei fez o possível para livrar Daniel, mas não conseguiu. Então o rei, ele ficou muito triste, porque ele queria muito ajudar Daniel e não conseguiu. Continuando no versículo 5. Se você puder acompanhar comigo, acompanhe. Continuando no versículo 15. Mas os homens lhe disseram: Lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado? Então aqueles homens ficavam em cima do rei. Lembra, rei, que nenhum decreto pode ser modificado, que nenhum decreto pode ser revogado, que tudo que o rei fala e assina com seu anel não pode voltar atrás? Aí o rei, realmente, o decreto que eu assinei não pode ser revogado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Quando o rei deu ordem para que eles pegassem Daniel e jogassem na cova dos leões, eles ficaram todos felizes, né? Os inimigos de Daniel. Ficou pulando de alegria, porque acharam que aparentemente tinham vencido. Eles acharam, né, que tinham vencido. Mas olha o que acontece para frente. O rei deu ordem para que aqueles homens pegassem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Gente, olha que forte essa palavra. O rei, ele acreditava que o Deus que Daniel servia, que o Deus que Daniel, a quem Daniel orava, a quem Daniel adorava, era um Deus vivo, era um Deus verdadeiro. Tanto que quando eles foram jogar Daniel, o rei falou com Daniel que o seu Deus, a quem você continuamente serve, o livre. Então o rei, na verdade, ele sabia que Daniel adorava ao Senhor continuamente. Ele sabia. Daniel, ele era um adorador. Que Daniel, ele servia a um Deus que ele confiava, e por isso ele o orava todos os dias, o adorava por 3 vezes ao dia. Então o rei disse isso antes que jogassem Daniel, que o seu Deus, que você serve continuamente, o livre.
Olha que fé, né? Que fé. Então, aqueles homens no versículo 17, ó, taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Então, o rei, ele voltou para o palácio, mas ele voltou triste, ele voltou cabisbaixo, porque ele amava muito Daniel. Ele voltou triste, cabisbaixo, não conseguiu nem comer, não aceitou nenhum divertimento, nenhuma coisa que o alegrasse, que o tirasse a atenção, que o chamasse a atenção, que qualquer coisa que ele tinha continuamente, né, nos dias dele, normalmente, foi uma noite diferente, porque ele não aceitou nada disso. E além disso, ele não conseguiu nem dormir. O rei, ele não conseguiu dormir, preocupado com Daniel. Preocupado porque ele tinha Daniel aqui, ó, no coração, um verdadeiro amigo, né? Vamos continuar no versículo 19. Logo ao alvorecer, ao amanhecer, né? O rei se levantou e correu para a cova dos leões. Eu posso imaginar, gente, olha, vamos conjecturar isso aí, né? O rei, logo ao amanhecer, saiu correndo e foi até a cova dos leões, né? Chamou Daniel com voz que revelava a aflição e chamou: Daniel, 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 chamou-se com tristeza, né? Porque ele achava que Daniel poderia, né? Ele poderia estar morto se Daniel não estivesse com Deus na direção da vida dele, se Daniel não fosse um adorador verdadeiro, se Daniel não tivesse Deus como o único e suficiente salvador da vida dele, com certeza ele seria comido por leões. Mas eu quero, com essa palavra que eu quero dizer para você, quando você confia em Deus, não tem inimigo, não tem demônio, não tem inferno, não tem invejoso, não tem nada que tire a sua vida. Não tem nada que tire o seu sossego, meu querido, minha querida. Não tem nada que Deus não possa fazer por você. Se você tem Deus como direção da sua vida, se você tem Deus como seu verdadeiro Deus, pode ter certeza que Ele vai te proteger, pode ter certeza que Ele vai te guardar, pode ter certeza que Ele vai te livrar de qualquer tipo de cilada. Amém? Qualquer tipo de cilada, disso você pode ter certeza absoluta. Amém? Então, o rei chamou, né, por Daniel, Daniel, quase chorando, né, com aquela voz aflita, como diz a palavra de Deus, muito aflito. Ele chamou Daniel e falou: Daniel, servo do Deus vivo, olha para você ver como ele passou a enxergar o Deus de Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Servo do Deus vivo. Olha, presta atenção nessa mensagem. Servo do Deus vivo. Olha, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Olha a pergunta que, né, ele fez. Será que o seu Deus pôde te livrar da cova dos leões?
Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, gente, olha que maravilha, que delícia, eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui. Eu quero que essa presença de Deus manifeste sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Olha o que Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Olha, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não era um leão só, não, gente, eram muitos leões. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então, olha só. O Senhor, no momento de aflição, no momento de luta, no momento de problema, no momento de dificuldade, no momento, se você estiver enfrentando um momento de doença, de enfermidade, um momento difícil no seu casamento, um momento difícil na sua casa, um momento difícil como nós no Brasil estamos passando, olha só, Deus envia o anjo dele para te guardar. Amém? Então não tem doença, não tem Covid-19 que vai destruir a sua vida, não tem inimigo que vai destruir a sua vida, não tem doença que vai destruir a sua vida, não tem macumba que vai destruir a sua vida, não tem feitiço que vai destruir a sua vida, não tem inimigo que vai destruir a sua vida. Não tem. O Senhor envia anjo, assim como ele enviou para guardar Daniel da cova dos leões. Ele é o mesmo Deus, gente. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões, ele é o mesmo hoje para livrar você da cova dos leões. Qual é a cova dos leões que você está enfrentando? Qual é a cova dos leões? Qual leão que você está enfrentando? Qual? Pode ter certeza, qualquer que seja o seu leão, o seu problema, a sua doença, a sua enfermidade, dê um nome ao seu leão aí agora. Dê um nome ao seu leão e repita comigo bem forte. Não importa o leão que eu estou enfrentando, eu sei que o meu Deus vai enviar anjo para me guardar. Amém? Creia nisso. Vamos continuar? Essa história é maravilhosa. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda o quanto Deus pode fazer por você. Amém? Então Daniel respondeu: ó rei, Deus, ele enviou um anjo para me livrar da cova dos leões. O anjo que Deus enviou fechou a boca dos leões, porque Deus não achou nenhuma falha em mim, Deus não achou nenhum erro em mim, nem contra ele e nem contra ti, ó rei. Então Daniel, ele era um homem muito sincero, muito fiel, e não foi achado erro, por isso Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Versículo 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Gente, olha que forte esse versículo. Quando eles tiraram Daniel da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento.
Olha o que Deus fala para você nessa noite. Você pode passar pela turbulência que for, pelo problema que for. Deus envia anjo e quando você passar por aquele problema, passar por aquela fase, não vai haver nenhum sofrimento, nenhum ferimento sobre você. Nenhum ferimento. Amém? Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Você tem que crer que Deus pode todas as coisas. Amém? Pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos, gente. E aí, depois que Daniel saiu, né, foi retirado da cova dos leões, o que o rei fez? Ele mandou jogar na cova dos leões aquelas pessoas que deletaram Daniel. E isso acontece com você que serve a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que pode todas as coisas. Sabe o que vai acontecer com o seu inimigo? Ele vai bater em retirada. Ele vai sair do seu caminho. Você vai ser livre do seu inimigo. Você vai vencer essa guerra porque você confia em Deus. Você vai passar por essa luta e vai vencer, vai ser vitorioso porque você confia em Deus. Amém? E quando o rei mandou que jogassem aqueles homens na cova, eles não tinham nem chegado lá no fundo daquela cova. Os leões já o despedaçaram todos os seus ossos. Então, creia numa coisa, que o seu inimigo vai ser despedaçado por Deus. Quem é o seu inimigo? É uma doença? É uma enfermidade? O pior de todos, o diabo? Esse será despedaçado. Amém? Esse será destroçado por Deus, em nome de Jesus. Amém? Então o rei escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanente para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Amém? Então, o que eu quero que você entenda nesta noite? O que eu quero trazer para você nessa mensagem sobre Daniel na cova dos leões? Eu quero te dizer que Deus, ele é maravilhoso. Eu quero te dizer que o Deus verdadeiro que eu sirvo, que você serve, e se você ainda não serve, pode passar a servir neste exato momento. Ah, mas pastor, eu nem confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se você quiser
confessar e receber Jesus na sua vida, receba nesse momento, confesse que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Tenha Jesus como direção da sua vida. Amém? Se você quiser, faça essa oração comigo neste momento. Senhor, meu Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e pelos meus erros. Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Receba Jesus na sua vida. Receba Jesus no seu coração. O rei passou a crer, a acreditar no Deus vivo, porque ele viu que Deus o livrou, Daniel. Ele viu que Deus fez sinais e maravilhas na vida de Daniel. Então, ele fez um decreto para que todos os homens daquela terra pudessem adorar esse Deus vivo e poderoso. Amém? Boa noite, Efigênia. Que Deus abençoe a sua vida, minha querida. Amém? Então, meus queridos, essa é a mensagem que o Senhor trouxe à minha mente, que pediu para eu passar para você nesse momento, nessa noite. Daniel na cova dos leões. Daniel, ele foi protegido por Deus num momento muito difícil da vida dele, por causa de inveja, por causa de traição. Mas ele confiava num Deus verdadeiro, que o livrou dos invejosos, que o livrou dos traidores. E que ele saiu ileso daquela situação. Amém? E você também vai sair ileso dessa situação. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero terminar essa live, esse vídeo. Eu quero terminar fazendo uma oração por você. Amém? Feche os seus olhos e receba essa oração da fé. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus forte, Deus eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de paz, Deus do livramento, Deus que é o mesmo que livrou Daniel da cova dos leões e que pode hoje livrar cada pessoa que está assistindo essa live da sua dificuldade, do seu problema, do seu leão, ó Deus, da sua cova dos leões. Ó Deus, tem pessoas que estão me assistindo e me ouvindo neste momento que pode estar numa cova, ó Deus, está com um problema, está, ó Deus, passando por uma dificuldade, está enfrentando algo, ó Deus, que para eles acham, ó Deus, que não tem solução. Mas, ó Deus, a palavra do Senhor essa noite diz que quando Daniel passou na cova dos leões, o Senhor enviou um anjo para fechar a boca dos leões e assim o livrou. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nesta hora que o Senhor envie um anjo dos céus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, com autorização do Senhor Jesus, para que vá agora de encontro a cada pessoa que está me assistindo e a livre de todo o mal. Cure, ó Deus, da enfermidade, da doença. Ó Deus, cure, ó Deus, o seu emocional, o seu coração. Tem pessoas, ó Deus, que estão com depressão. Cura essa depressão agora, Deus, em nome de Jesus. Restaura essa vida, restaura a alma, restaura o coração. Ó Deus, cuida desse casamento, cuida dessa família.
Ó Deus, cuida de cada pessoa, ó Pai, que tem fé no Senhor Jesus, que acredita que o Senhor, ó Pai, pode todas as coisas. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com Daniel, que o Senhor seja com cada pessoa, Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus queridos, essa é a mensagem desta noite. Guarde na sua mente, guarde no seu coração a história de Daniel na cova dos leões. Daniel, ele passou na cova dos leões, mas ele não ficou na cova dos leões, porque Deus o livrou. Então, você vai passar pela cova dos leões, você vai passar por um problema, você pode até passar por um problema, você pode até passar por algo que você ache que não tem solução, mas pode ter certeza que você vai passar, mas não vai ficar, em nome de Jesus. Amém? Eu profetizo vitória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o anjo de Deus acompanhe a sua vida, te protegendo em nome de Jesus. Eu quero pedir a você para que compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para pessoas que precisam ouvir uma mensagem de renovo, uma mensagem de força. Essa mensagem da história de Daniel é uma mensagem, é uma história muito bonita, muito linda e verídica, né? Porque é da palavra do Senhor. Então, compartilhe, né? Dê o seu joinha, compartilhe. No YouTube, se inscreva no nosso canal, porque essa mensagem está no Face, mas eu coloco ela no YouTube também. Se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, e para que mais pessoas sejam, né, abençoadas, assim como você está sendo, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus, para que mais pessoas possam ser abençoadas por Deus também, em nome de Jesus. Amém? Eu quero terminar essa live agradecendo a você que assistiu, e em qualquer momento, em qualquer hora que você for assistir, abra o seu coração para ouvir essa mensagem e entender que Deus, ele pode enviar anjos para te livrar da cova dos leões. Amém? Ele pode tudo e você pode todas as coisas no Deus poderoso que te fortalece. Amém? Eu sou a pastora Gleice, de Governador Valadares, Minas Gerais. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?